Olá! No vídeo anterior, terminei falando que eu vou conversar sobre avaliação diagnóstica, enfocando anos iniciais e anos finais e os eixos da leitura e da escrita. Hoje, nesse momento aqui, iremos conversar sobre avaliação diagnóstica em leitura, partindo dos anos iniciais até os anos finais. Então, a gente vai compreender primeiro o que é ler. Então, ler não é simplesmente decodificar, não é saber interpretar os símbolos gráficos que estão ali. A leitura vai muito além disso. A leitura também ela não é apenas as minhas compreensões sobre o que eu li, tá certo? Ela é um pouco mais. É a minha ida ao texto, e o texto vindo a mim. A leitura é uma interação entre o leitor e o texto, de uma forma bem simples, baseada aí numa perspectiva de leitura como forma de interação. Então, a gente sabe que a leitura ela está organizada em 4 grandes momentos, que não estão tão separados assim. Eu cito aqui os momentos baseados em Scler Cabral, que é a decodificação, ou seja, quem não está alfabetizado, não vai conseguir ir para as outras etapas. Segundo, a compreensão, é ler e compreender o que leu. É interpretar, é saber relacionar o que está lido com outros momentos, com outros textos, é saber fazer inferências, tá certo? E o último momento, ou a última etapa, é a da retenção da informação. Ou seja, eu li e eu consigo saber o que eu li. Tudo bem? Então vamos pensar agora na avaliação diagnóstica. Lembrando sempre que a avaliação diagnóstica ela é feita para eu conhecer o perfil do meu aluno, da minha turma e também do contexto onde eles estão inseridos. Tudo bem? Então assim, o que a gente avalia numa avaliação diagnóstica, em leitura? A gente vai ter de um lado as capacidades avaliadoras, que são muito próximas dos nossos objetivos de aprendizagem. Então, ou seja, eu vou verificar, e aí você pode elaborar, por exemplo, uma tabela, onde você vai colocar essas capacidades. Você também pode incluir os descritores, tá certo? De leitura. Você pode, por exemplo, consultar a Provinha Brasil e a partir da Provinha Brasil também pensar uma forma de avaliação diagnóstica de leitura. Então, eu aqui vou me basear na matriz de referência de avaliação diagnóstica do CEALI da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, assim, primeira capacidade é perceber se a criança ela compreende a diferença que existe, entre os sinais, do sistema de escrita alfabética e outros sinais de representação, como as letras, os números, os sinais gráficos, a pontuação e assim por diante. O segundo elemento a ser analisado, e que você pode colocar na sua tabela, é se a criança conhece o alfabeto e os diferentes tipos de letra. Terceira capacidade, se a criança domina convenções, por exemplo, se ela sabe a orientação da escrita, o alinhamento da escrita, se ela percebe que há segmentação, em branco entre as palavras, que a gente não escreve como a gente fala, e por isso que quando a gente vai ler as palavras estão separadas por espaços em branco, Se a criança, que eu estou falando mais para os alfabetizadores, se ela reconhece as palavras e as unidades fonológicas, segmentos como rima, sílaba, aliteração, o fonema, Ou seja, como é que está desenvolvida a sua consciência fonológica e fonêmica. A outra capacidade é se ela domina a natureza alfabética do sistema de escrita, Ou seja, se ela compreende que no nosso sistema os grafemas, são representados por fonemas na hora que eu leio, E como que eu leio, por exemplo, o grafema S no início de uma palavra, no meio ou ao final, A mesma coisa com os outros grafemas. E o contrário, Mas isso vai ficar para a escrita. Mas quando eu estou falando de leitura, é como é que essa criança representa, tá certo?
E aí eu vou perceber também como é que ela domina essas relações entre grafemas e fonemas. E aqui eu estou falando sobretudo das regulares. Então, como é que ela consegue ler a letra C? Como é que ela consegue, né? Ela lê uma hora como K, outra como S, né? Outra representação, eu já falei da letra S. Como é que ela faz a leitura do G, por exemplo, do grafema G? Né? Quando que ela lê como, né, fonema J, ou quando ela lê como fonema K, G, né? Do gato e da girafa, por exemplo. E assim por diante. Como é que ela lê o R? Como é que ela lê o L? Tá? Então, assim, no português, né, as relações entre grafemas e fonemas são bastante transparentes. A única dificuldade que a criança vai ter mesmo é na leitura do X entre duas vogais, ou vogal e semivogal. Então, na hora que você for fazer a avaliação, nesse caso aqui, cuide bem com o banco de palavras que você vai colocar, porque esse banco de palavras é que vai te dar a possibilidade de testar as regularidades da leitura. Tudo bem? Bom, saindo um pouquinho desse aspecto mais de alfabetização, eu gostaria de lembrar algumas capacidades que aí os professores, desde o sexto ano, porque tem alunos de todos os tipos que chegam ao ensino fundamental 2, vão avaliar. Então, um outro aspecto que vai ser avaliado é se ele lê e compreende as palavras independente da composição silábica. Se o aluno lê e compreende uma frase, e aqui, gente, eu estou pensando inclusive no enunciado de um exercício. Se o aluno lê e sabe o que é para fazer, se ele consegue compreender aquilo que ele leu numa sentença. Passando para o texto, se ele consegue ler globalmente o texto e identificar qual é o assunto principal do texto. Né? Então, assim, como é que você vai fazer isso? Bom, você vai selecionar texto, você vai selecionar frases e vai elaborar algumas atividades para que você possa ir, né, avaliando diagnosticamente o que ele já sabe fazer e o que ele ainda não sabe fazer em leitura. Né? Então, quando ele consegue sintetizar em 2, 3 palavras, a gente vai perceber se ele compreendeu globalmente ou não. A outra capacidade para avaliar é se ele entende as diferenças entre os gêneros textuais. Então, por exemplo, se você pede para o aluno só escrever uma historinha, como é que ele, na leitura, vai perceber essa diferença? Então, para ele não vai haver diferença, por exemplo, entre uma fábula e um conto. Então, a gente tem que pensar que tudo isso tem que ser trabalhado. Né? Então, quais são as características de um gênero para o outro e como é que eu localizo as informações dentro desses diferentes gêneros? Isso aqui é muito importante, né? Ou seja, quando eu dou para ele ler um rótulo, quando eu dou uma fábula, um conto, uma receita, um convite. Cada gênero tem uma composição diferente e tem estilo diferente também. Então, o aluno, se ele está acostumado só com o texto literário, como é que ele vai dar conta de trabalhar com os demais aspectos de um gênero, tá certo? Então, assim, eu preciso pensar bem, que gêneros eu quero testar aqui? Quais que eu já trabalhei, como é que ele vai lendo, e aí eu vou dar perguntas de localizar informação. Um outro aspecto que é bastante importante, uma outra capacidade que a gente tem que testar, para ver se o aluno realmente está compreendendo, está interpretando, é a capacidade de fazer inferências, de inferir informações, né? Ou seja, aspectos que não estão localizados no texto, mas que é possível inferir, tá? Um outro aspecto bastante interessante é se o aluno consegue formular hipóteses sobre o conteúdo do texto, né? Então, levanta perguntas antes do texto, a partir da imagem, da ilustração, se for a capa do jornal, o título, o autor, para ver se ele consegue, né, elaborar hipóteses e depois se ele consegue, tá? Mesmo, né, confirmar as hipóteses ou refutar e voltar e fazer uma nova leitura. E por último, né, a capacidade de ler com maior ou menor fluência. E aqui é muito importante a gente perceber a nossa, né, capacidade de olhar o tempo de leitura do aluno. Quanto tempo o aluno leva para ler esse texto? Então,
Isso também é muito importante, porque quanto mais tempo o aluno leva, menos ele grava, né? E ao final ele vai ter mais dificuldades. Então, gente, eu que trabalhei com vocês, 13 capacidades avaliadoras, e essas capacidades, então, depois você vai dividir elas em descritores, e aí vai pensar em atividades para poder executar essa avaliação, tá certo? Então pode ser leitura de texto, leitura de partes de texto, porque você está testando a leitura de título, de capa, gêneros diferenciados e assim por diante. Embaixo do vídeo depois eu vou colocar essas capacidades, né, que você vai avaliar para que você tenha isso mais claro. Tudo bem? E isso deve ser feito tanto por aluno como para ter uma ideia da turma como um todo, para depois você poder fazer o planejamento e pensar nas suas atividades. Vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo.